Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo a leitura, por favor. Todos acharam o texto? Gênesis capítulo 1, verso 1. Diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, Deus criador e mantenedor de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Agora que vamos refletir no trecho da palavra do Senhor, rogamos pelas tuas ternas misericórdias que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza para que possamos de fato entender, absorver todo o ensino, tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Ajude a mim e a meus irmãos para que possamos, nesse verso tão direto, mas tão profundo, entender aquilo que o Senhor quis se revelar para nós. Nos ajude e que o Senhor seja honrado e glorificado pela tua palavra. Esse é o nosso pedido, a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Senhor. Amém. Irmãos, certa vez, no final do ano passado, eu assisti um documentário na TV com o título Como Iniciou a Terra, a origem da Terra. E nesse documentário de 1h30, mais ou menos, foi descrito como a Terra surgiu e como ela foi se transformando até os dias de hoje. E começou com uma bola de fogo que se esfriou e de repente, por causa do movimento de placas tectônicas, a configuração dessa Terra foi mudando ao longo de milhões e milhões de anos até chegar à Terra no qual nós conhecemos hoje. E o que me chamou a atenção é que por nenhum momento sequer houve uma alusão ou sequer houve um direcionamento de que havia um Deus que houvesse participado da criação e do desenvolvimento desse planeta. E de fato eu me surpreendi porque crer naquilo é coisa de louco. Porque, segundo aquele documentário, os eventos foram acontecendo do nada, eventos aleatórios que foram formando o nosso planeta, o nosso mundo, até chegar no que nós conhecemos hoje. Eu gostaria então de trabalhar com os irmãos apenas esse verso do capítulo 1 de Gênesis, para mostrar de fato o que a Escritura diz sobre como iniciou todas as coisas. O livro de Gênesis, irmãos, é um livro importantíssimo, porque nele nós vamos encontrar vários relatos e de fato vamos encontrar de que forma um Deus com uma sabedoria que não se pode alcançar, criou tudo o que existe e criou tudo o que existe do nada. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esse verso que é simples e direto. Se você percebeu, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é algo simples e direto, mas que traz uma profundidade, uma revelação sobre quem é Deus de uma forma tremenda. De fato, irmãos, esse livro, ele tem sido atacado e por vezes ele tem sido esquecido de ser pregado nos púlpitos. A TV Record vai lançar uma novela, um seriado justamente sobre esse livro, o livro de Gênesis, e tomara que sejam fiéis ao que de fato a Escritura traz como verdade de Deus. Mas é um livro intrigante, é um livro que vai nos dizer quem é o homem, vai nos revelar um pouco sobre quem é Deus, vai nos mostrar porque o pecado é algo tão terrível, vai nos mostrar porque o homem é mau, vai nos mostrar porque nós precisamos de salvação, porque nós precisamos de um Redentor, vai mostrar várias
características de um Deus que é excelso, um Deus que é poderoso, um Deus que é majestoso. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a refletirmos sobre esse livro em especial nesse verso, no verso 1. Porém, antes eu gostaria de dar um panorama, porque, irmãos, os livros da Bíblia eles foram escritos com um propósito. Eles foram escritos inspirados pelo Espírito Santo, pelo autor. Alguns a gente nem sabe quem é o autor, porém, pelo seu conteúdo, nós verificamos que é alguém inspirado pelo Espírito Santo que escreveu para um grupo de pessoas com um determinado objetivo. Então, eu acho importante nós, antes de começarmos a expor esse verso 1, nós entendemos o panorama, o contexto, aonde foi escrito, por quem foi escrito e por que foi escrito. Então, nós vamos, antes de iniciar no verso 1, na sua exposição, verificar um pouquinho sobre em que circunstância esse livro de Gênesis foi escrito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de apontar para vocês, para os irmãos, é que ele faz parte de um grupo de livros, de uma coletânea de livros chamado de O Pentateuco, ou a Torá, ou o livro da lei. É um grupo de 5 livros, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, são atribuídos a Moisés. Então, esses livros ao qual Gênesis faz parte, eles têm a sua autoria em Moisés, o grande legislador de Israel. Moisés, uma figura respeitada pelos judeus. E é importante que nós consideremos isso, que a autoria foi de Moisés, porque os apóstolos, os profetas, eles vão se referir à lei de Moisés. Jesus, por várias vezes, né, ao tratar, por exemplo, do divórcio, ele vai apontar a lei de Moisés. Então, Cristo cria que, de fato, Moisés é quem escreveu. Então, se duvidarmos da autoria de Moisés, nós vamos ter problema, porque Jesus, os apóstolos, né, eles criam que foi Moisés que escreveu todos os primeiros 5 livros da Bíblia, a qual Gênesis está incluído. Então, foi escrito por Moisés e foi escrito para os israelitas que estavam para entrar na terra prometida. Então, acredita-se que Moisés escreveu esse livro durante os 40 anos que ele ficou no deserto. Nós sabemos que Moisés e Israel, quando saem da terra do Egito, escravos, eles peregrinam no deserto por 40 anos. Então, nesses 40 anos, Moisés escreve os 5 livros, com exceção do final de Deuteronômio, que narra justamente a morte de Moisés. Ele não poderia ter escrito, né, sobre a sua morte e seu sepultamento. Acredita-se que Josué, o seu sucessor, tenha escrito o final do livro de Deuteronômio. Mas a autoria é de Moisés, e ele escreve para os israelitas, para o povo de Israel que estava peregrinando no deserto. Então, pelo menos Deuteronômio com certeza foi escrito para o povo que estava às portas da entrada da terra prometida. Ou seja, estava às margens do rio Jordão, pronto para possuir a primeira terra, ou a primeira nação, que é de Jericó. Então nós vemos aqui um livro, ou 5 livros, sendo escritos por Moisés ao povo que estava para entrar na terra de Canaã. Então, esse é o povo que recebe essa coletânea de 5 livros escritos por Moisés. É importante, irmãos, nós temos isso em mente, quem é o destinatário desses livros, porque isso vai nos ajudar a descobrir o propósito para o qual esse livro foi escrito. E eu posso apontar alguns propósitos aqui para os irmãos. O primeiro e principal propósito é que Deus quis registrar para que nós tivéssemos acesso, para todo o povo de Deus que viria a crer, tivesse acesso à revelação de quem é Deus. Então há aqui um propósito espiritual.
Ou seja, Deus, ele mandando registrar os eventos para que nós viéssemos a entender qual é o plano dele para a humanidade, qual é o propósito de Deus para o seu povo. Mas há alguns outros propósitos também secundários. Eu quero trabalhar com os irmãos aqui antes de entrar propriamente no texto. Primeiro, o propósito ele foi escrito para reorientar a visão daquele povo. Então lembra, eles ficaram 400 anos como escravos no Egito. O que eles aprenderam lá? Aprenderam a ver o mundo como os egípcios viam. E como eles viam o mundo? O mundo governado por vários deuses. O deus Sol, a deusa Lua, o deus da guerra, o deus da morte, o deus do mar, etc. Portanto, o que os israelitas conheciam de mundo? Aquilo que os egípcios conheciam. Então era necessário escrever o livro de Gênesis para reorientar a visão daquele povo. Olha, o sol não é um Deus. Há um Deus que criou o sol. Então era necessário que a mente e o coração deles fosse limpado de toda a contaminação que eles haviam recebido por 400 anos como escravos no Egito. O segundo propósito é porque em Gênesis nós vemos a origem das leis. A origem da lei, das leis de Moisés. Nós vemos aqui o porquê o casamento, por exemplo, ele é o casamento entre um homem e uma mulher. Ou seja, ele é monogâmico e heterossexual. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher. Então nós vemos porque nós temos uma família formada por homem, mulher e filhos. Porque Deus mandou que o primeiro casal tivesse filhos, crescesse e multiplicasse, enchendo a terra. Nós vemos aqui porque não adulterarás, por exemplo, constante nos 10 mandamentos, porque Deus criou um homem e uma mulher. Então nós vemos aqui a origem de várias leis, das leis que Moisés ele escreve, porque há um Deus que rege todas as coisas, que criou tudo conforme o seu propósito, de acordo com o seu querer, e nós não podemos deturpar aquilo que Deus criou. Então, um dos propósitos para se escrever é mostrar para o povo qual é a origem das leis. E também qual é a base moral para o povo fazer aquilo que Deus mandaria ele fazer. Deus disse que daria terra de Canaã para eles. Então o povo de Israel iria invadir aquela terra, iria tomar aquela terra, iria dizimar as 7 nações que existiam ali. Com base em quê? Não parece estranho? Como então eu vou entrar na terra de alguém que já está lá? Tomar a terra? Mas aí que está a questão. De quem é aquela terra? Não é de quem está lá. A terra é de quem fez. E quem fez a terra? Foi Deus. Se Deus é que fez, irmão, Ele é o dono. Ele dá para quem Ele quer. Quando Moisés, ele na sarça ardente, ouve Deus falando com ele, ele diz: eu vou lá salvar o povo vai me perguntar, quem é o Deus que te mandou? E aí, o que eu vou dizer? Então Deus diz para ele: diga que eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele é o dono de todas as coisas, é um Deus único, conforme nós cantamos. E o texto de Gênesis vai mostrar isso, que ele é incomparável. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, sobre algumas características de Deus aqui nesse texto que o tornam incomparável, o Deus único. Ele foi escrito também para mostrar a superioridade de Deus aos deuses pagãos que o povo de Israel tinha. Ou seja, não há Deus como nosso Deus. Ao olhar os deuses pagãos, nós vemos que eles não se comparam ao Deus de Israel. Não se comparam ao Deus da Bíblia.
O povo deveria ver, perceber, conhecer um Deus que era superior a todos os deuses que o povo havia conhecido na terra do Egito. Ou seja, o povo ele deveria ver que o Deus que os criou é um Deus incomparável e só ele merece e é digno de ser adorado. Era preciso mostrar, irmãos, que o Deus de Israel não é como o Deus Sol, porque o Deus de Israel é o Deus que criou o Sol, portanto, ele está acima da sua criação. Os judeus ainda poderiam perguntar, mas por que nós? Tantas nações ali, o próprio Egito, uma nação forte, por que Deus não escolheu eles e escolheu a nós? Gênesis também vai explicar sobre isso. Porque Deus resolveu amar Abraão. Chamou Abraão, tirou da terra de Ur dos Caldeus e o mandou para uma terra que ele ainda ia conhecer. Por quê? Justamente porque Deus amou Abraão e resolveu fazer dele uma grande nação e fez uma outra grande promessa, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Portanto, nós vemos aqui alguns propósitos para qual o livro de Gênesis foi escrito, porque ele deveria reorientar a visão daquele povo, mostrar a origem das leis, a base moral pela qual o povo deveria viver, e que Deus é superior a todos os deuses pagãos que eles haviam conhecido. Mas como Moisés teria tanta informação? Porque afinal de contas ele não estava lá quando a terra foi criada. Ele não estava no jardim do Éden quando o homem pecou. Como é que Moisés, de onde Moisés tirou tanta informação? Primeiro, muito provavelmente ele recebeu a revelação direta de Deus, porque Deus falava com ele. Ele também tinha as tradições orais. Então, Adão passou aos seus filhos, que por sua vez passou para os filhos deles, que chegou a Noé, que passou para os seus filhos, até chegar a Moisés. Havia também algumas fontes escritas que circulavam e Moisés teria acesso, uma vez que Moisés ele foi da corte do Egito. Então, Moisés ele tinha acesso a muito material. Então, irmãos, diante de tudo isso, nós vemos o panorama pelo qual esse livro maravilhoso de Gênesis foi escrito. Ele foi escrito por Moisés durante os 40 anos que ele peregrinou no deserto, para o povo que havia sido libertado do Egito e agora iria adentrar a terra prometida. Para que aquele povo conhecesse, para que aquele povo soubesse quem é Deus, o que Deus esperava dele, por que eles precisavam de um redentor. Então, há um porquê. E é importante a gente entender esses propósitos para a gente entender quem é o Deus que criou todas as coisas. Então, sabendo disso, vamos dar uma olhada em como está estruturado esse livro, esse capítulo. Gênesis tem duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, vai falar do início, do começo, de como tudo se formou. A história da criação de todas as coisas, em especial do homem. Do capítulo 12 até os 50, até o final, ele vai falar sobre como se formou a nação de Israel a partir de Abraão. Abraão e os demais patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. E esse primeiro capítulo de Gênesis, ele tem 3 divisões. O verso 1 vai falar sobre o ato de criação de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 vai falar sobre o estado inicial da criação. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí do verso 3 até o capítulo 2, verso 3, nós vemos como Deus foi criando e dando forma a essa terra que foi criada sem forma e vazia. Então, essa é a estrutura do capítulo 1. Versículo 1, o ato da criação.
Versículo 2, o estado inicial dessa criação. E versos de 3 até capítulo 2, verso 3, como Deus foi organizando a criação. Ok? Então essa é a divisão. E o livro de Gênesis, ele tem o nome começando com a primeira palavra que aparece no verso 1, princípio. Gênesis significa começo, princípio, ou primícias. Então, alguns livros da Bíblia, como o Apocalipse, por exemplo, o título do livro Apocalipse é a primeira palavra que aparece. Revelação de João. Revelação é Apocalipse, o que significa a palavra Apocalipse. Aqui então nós também temos a mesma coisa. A primeira palavra do livro, no princípio, dá o nome ao livro. Então Gênesis significa princípio, o começo. Então aqui nós temos a narração de como tudo começou. Então vamos ver hoje, refletir apenas no verso 1, que foi o ato da criação. Então vamos adentrar a esse verso e ver o que Deus revela de si mesmo nesse verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso é uma sentença, como eu disse, simples e direta, que contém 3 sentenças. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele situa o leitor quando aconteceu, no princípio. O que aconteceu? O sujeito, Deus, fez uma ação. Qual ação? Ele criou. Então, num determinado momento, Deus criou, e aí vem o objeto. O que foi que ele criou? Os céus e a terra. Então, é um verso que tem 3 sentenças. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, vamos ver cada uma dessas sentenças e ver o que Deus revela de si mesmo, já nessas 3 sentenças. Então, a primeira expressão que aparece, ou a primeira sentença é no princípio. Ou seja, no início. Aqui não significa um segundo, né, ou um minuto, ou uma hora. Não sabemos exatamente quanto tempo é o princípio, mas a ideia aqui é que pode significar um início com uma continuidade. O que o Moisés quer passar para o seu leitor, para aquele povo que estava para adentrar a terra prometida, é que num determinado momento, antes que houvesse tudo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio é o momento, que não dá para a gente dizer se foi um dia, se foi uma hora ou se foi 1.000.000 de anos, não dá para dizer. Mas foi um momento em que nada existia, porém, Deus já existia. Então, eu gostaria de verificar com os irmãos o que nós podemos aprender sobre Deus aqui já nessa primeira sentença. Perceba então que aqui nós percebemos que Deus, ele sempre existiu. No princípio não existia nada, porque Deus vai criar. Mas quem estava lá? Deus. E é interessante que o apóstolo João, em João, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, se referindo a Jesus Cristo. Porque logo no verso 14 ele vai dizer: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Portanto, quem estava ali no princípio, antes de tudo existir? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, no princípio, Deus, irmão, já existia. Então, Moisés, ele não se preocupa em dizer qual é a origem de Deus. Ele não vai dizer da onde surgiu Deus. Não vai dizer quem gerou Deus. Ele vai dizer, no princípio, Deus. Ou seja, no início, Deus já existia. Então, isso nos revela algo tremendo sobre o nosso Deus, que ele é autoexistente, ou seja, que ele sempre existiu. Ele não foi gerado, ele não teve um pai,
Moisés apenas apresenta Deus. No princípio ele já existia. E aqui, irmãos, se compararmos aos deuses pagãos, né, aos deuses dos egípcios, aos deuses dos cananeus, que o povo ainda iria conhecer, nós vemos que Deus aqui, o Deus da Bíblia, é incomparável. Por quê? Porque os deuses pagãos foram criados pelo homem. Os homens é que criaram Osíris, Ísis, Astarote, etc. Os homens esculpiam da madeira, da pedra, deuses. Ou seja, eram feitos por mãos humanas. Agora, que mão fez o Deus da Escritura? Nenhuma. Ele já existia, antes de tudo existir. Portanto, ele é um Deus autoexistente, eterno. Ele é apenas apresentado por Moisés. No princípio, Deus criou. Então, isso o torna único, conforme nós cantamos. Não há Deus igual. Não há outro Deus como nosso Deus. De fato, irmãos, há alguns termos que, no sentido da palavra estrito, só podemos atribuir a Deus. Por exemplo, independência. Quem é independente? Que ser é independente que você conhece? Ninguém. Todos dependem de alguma coisa, mas Deus não depende de nada. Ele é autossuficiente e completo em si mesmo. Trino. Quem ou o que da criação é três pessoas em um único Deus. Só Deus é trino. Então, perfeito. O que na criação é perfeito? Né? Se você pensar, por exemplo, numa flor e ver a sua beleza, você pode, né, dizer, essa flor é perfeita. Mas um dia ela vai murchar e morrer. Deus não. Então a palavra perfeito só é bem aplicado em Deus. Portanto, esse termo autoexistente só pertence a Deus. Só Ele é autoexistente. Só Ele é eterno, não teve início e não tem fim. Ele, em contraste aos deuses pagãos criados pelo homem, é um Deus que é autoexistente, completo em si mesmo. A Escritura vai dizer que Pai, Filho e Espírito Santo já existiam em perfeita harmonia e comunhão, antes de tudo ser criado. Então, essa sentença vai dizer que Deus é um Deus que estava lá, no princípio, já atuando. O que mais nós podemos aprender ainda nessa primeira sentença? Que Deus é um ser pessoal. Ele não é uma força ativa meramente, mas ele é um Deus pessoal, ou seja, um Deus inteligente, um Deus sábio, um Deus cheio de conhecimento. Por que eu digo isso? Porque se há um princípio, há um fim, há um objetivo. Ora, tudo que inicia tem algum fim, tem algum objetivo para se iniciar. Então nós vemos aqui um planejamento, um Deus que planeja, um Deus que organiza. Isso vai ficar bem claro a partir do verso 3, como ele organiza as coisas. Um Deus inteligente, uma inteligência que nós não podemos alcançar. Portanto, uma pessoa, alguém com personalidade, porque planeja, porque pensa, porque projeta. Nós vemos aqui que há um propósito na criação, um objetivo. Deus não é uma força impessoal, uma força ativa. O mundo não é regido por acasos. O mundo não é regido por sorte ou por azar. Ah, isso aconteceu comigo, que sorte. Puxa, isso aconteceu comigo, que azar. Não existe acaso, não existe destino. Existe um Deus projetando e planejando as coisas. Portanto, no princípio, já há um Deus que planejou criar com um propósito para a sua glória. Então, nós vemos que Deus é autoexistente e ele é um ser pessoal, inteligente, sábio. Paulo vai dizer numa das suas cartas, carta de Romanos, ó profundidade
da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem pode perscrutar, entender, porque é uma sabedoria, um conhecimento altíssimo. A terceira coisa que aprendemos aqui é que Deus é distinto da sua criação. Deus se relaciona com a sua criação, mas ele não pode ser confundido com a sua criação. Ele está acima dela. No princípio criou Deus, ou seja, ele criou, ele já existia no princípio, depois é que ele vai criar todas as coisas. Então ele está acima de tudo que existe, de tudo que foi criado. Isso é importante porque desde antigamente já existia a ideia de que tudo é Deus e que Deus é tudo. Ou seja, que Deus está em todo lugar e tudo é divino. Se você olhar, por exemplo, para o filme Avatar, ali ilustra bem. Aquele povo Navi, tinha a natureza como Deus. Ou seja, Deus estava em toda a natureza, a mãe natureza. Tudo era divino. Então, você não podia mexer muito com a natureza, porque você estava mexendo com o próprio Deus. Existia, irmãos, e ainda existe essa ideia de que Deus está em tudo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Então você não pode, por exemplo, estudar o trovão ou querer saber muito sobre o trovão, porque o trovão é Deus. Há um Deus do trovão, Thor, o Deus do trovão, que você tem que ficar com medo. Então você não pode mexer com o trovão ou querer estudar relâmpagos e trovões, porque você está mexendo com Deus. Essa ideia, irmãos, ela foi quebrada quando o cristianismo ele vem dizer que Deus criou as coisas no princípio. Portanto, está acima da criação. Pode estudar a natureza, porque a natureza não é Deus. Deus criou ela. E criou ela com uma sabedoria. Através da sua sabedoria, ele cria a natureza e cria leis que regem essa natureza. Então, se eu pegar essa caixinha e soltar ela, ela vai cair. Por quê? Porque existe uma força puxando essa caixinha para baixo. Deus criou essa força. O homem conseguiu verificar isso justamente porque ele olhou, estudou a criação de Deus, as leis pela qual Deus criou as coisas. Deu o nome dessa força de gravidade. Mas é porque o cristianismo separou as coisas. Olha, uma coisa é a criação, outra coisa é Deus. Deus está acima dela. Portanto, esse é uma outra característica que nós vemos em Deus. Deus, ele é um Deus transcendente. O que isso significa? É um Deus que está acima da sua criação. Não se confunde com a sua criação. Claro, ele se relaciona com ela. Ele cuida, ele nutre, porém, ele está acima dela. Isso nós vemos porque no princípio Deus já existia. Portanto, irmãos, nós vemos aqui um Deus que de fato, como nós cantamos, não há outro igual. Porque você não vai encontrar nada na natureza que já existia ou que sempre existiu. Tudo que você olhar nos seus olhos foi criado. Teve um início. Inclusive eu e você tivemos um início. Portanto, o homem não é Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é um Deus autoexistente, é um Deus pessoal, organizado, sábio, que criou todas as coisas para a sua glória, com objetivo e propósito. Então, essa primeira sentença vai nos ensinar isso no princípio. Vamos para a segunda sentença. Lá no início, quando não havia nada, o que Deus fez? Deus criou. Então a segunda sentença é: criou Deus. E esse verbo criou é um verbo traduzido, da palavra hebraica bará. Então esse termo bará é interessante por quê? Porque ele é utilizado toda vez que ele aparece. Quem é o sujeito?
é Deus. Nós temos aqui no relato de Gênesis capítulo 1, Deus criando e Deus formando. Criar e formar, né, são sinônimos. Deus criando e Deus formando. Só que esse termo que aparece aqui, criou Deus, é um termo que é atribuído apenas a Deus. O que significa esse criar? É trazer à existência do nada. Então, quando Moisés fala criou Deus, ele está dizendo que Deus fez algo do nada. Por isso que esse verbo criar aqui, bará, ele é atribuído sempre a Deus. Você nunca vai olhar, achar na Bíblia, e o homem bará, o homem criou. Não, porque esse criar aqui é criar do nada. É trazer a existência do nada. É assim que Deus cria. Ele traz a existência do nada. Se você for olhar, o homem cria coisas, cria, mas ele cria de algo que já existe. Ele vai criar essa cadeira, o que ele vai precisar? De ferro. Então ele vai pegar o ferro, trabalhar o ferro e transformar em cadeira. A cadeira tem ferro e plástico. Então ele vai pegar o plástico, vai trabalhar o plástico, juntar com o ferro e formar a cadeira. Mas o plástico e o ferro, ele retira da natureza, já existe. Deus, ele cria daquilo que já existe e cria daquilo que não existe. Cria do nada. Então, aqui nós temos uma outra característica que só pertence a Deus. Ele é o Criador, Todo-Poderoso, que é capaz de criar algo do nada. Olha comigo aí o capítulo 2, só virar a página aí, capítulo 2, verso 3, de Gênesis mesmo. Só virar a página, capítulo 2, verso 3, diz assim: E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, quem é aqui o Criador? E perceba, não é um Criador, é o Criador, Deus. Por quê? Porque só Ele cria do nada. Só Ele cria as coisas sem pedir conselho, sem estudar, sem recorrer a alguém ou alguma coisa. Né? A quem, diz o autor bíblico, a quem Deus pediu conselho para criar as coisas? De ninguém. Ele criou tudo do nada, ele traz a existência. E sempre que esse verbo aparece, ele é atribuído a Deus. Portanto, vemos uma outra característica que é só de Deus. Ele é o Deus criador, capaz de criar todas as coisas do nada. E aí, continuando, quem criou? Criou Deus. Essa palavrinha Deus é a palavra Elohim, que às vezes a gente canta aí num dos nossos cânticos, né? Elohim. O que significa Elohim? É a plenitude da divindade. Ou aqui no texto, o poderoso. Então, quando Moisés diz, criou Deus, ele quer dizer, o poderoso criou. Porque, de fato, ao ver como Deus criou as coisas, nós vemos que ele é poderoso. E, de fato, se você comparar o poder de Deus com o poder dos deuses pagãos, que Israel ia ter contato, você vai ver mais uma vez que o Deus da Escritura é incomparável. Ele é incomparavelmente poderoso. Quer uma prova? Olha aí o verso 3. O que aconteceu aí no verso 3? Disse Deus, haja luz, e o que aconteceu? E houve luz. Então perceba, com a sua palavra ele fez a luz. E disse Deus, haja luz, e aí a luz disse, não, eu vou a ver depois. Não, espera um pouquinho. Não, assim que ele disse, se cumpriu. O que isso mostra? Um Deus poderoso, que cria as coisas do nada com a sua boca, a sua palavra. Traz à existência coisas que não existiam.
Esse é o Deus Elohim que Moisés apresenta aqui para o povo. O Deus poderoso, aquele que tem todo o poder. Toda a Bíblia vai se referenciar a Deus como aquele que tem todo o poder. E geralmente, quando existe um vínculo de poder a Deus, o autor bíblico vai se referir à criação. Porque a criação é o exemplo prático que eu e você podemos ver de como Deus é poderoso. O outro exemplo é na forma como ele salva. Ele salva o homem, irmãos, porque ele é o Deus que tem todo o poder para salvar. Portanto, o termo Deus aqui, Moisés está chamando a atenção para aquele que é o poderoso. Então, o poderoso criou. Criou o quê? E aí vem o objeto. Ele criou os céus e a terra. Então, ele é distinto da sua criação. Ele cria tudo do nada. Ele é o Deus poderoso. Nele habita a plenitude da divindade. E aí, ele cria os céus e a terra. O que é céus e terra aqui? Aqui representa tudo que o povo concebia, tudo que eles enxergavam, tudo que eles podiam perceber, ou seja, toda a realidade. Tudo aquilo que existe, seja visível ao olho humano ou não, quem criou foi Deus. Deus criou toda a realidade. Para aquele povo, qual era a realidade? Aquilo que eles podiam ver e perceber. Então, eles podiam ver o sol, eles podiam ver a lua, olhando para o céu. Podiam ver as estrelas, e aí, olhando para a terra, eles poderiam ver as árvores, os animais. Então, dentro do que eles podiam perceber, Deus criou. Céus e terra é a realidade. O que é céus e terra para nós? É um pouco mais do que eles podiam perceber, porque nós sabemos pela ciência que existem milhões de estrelas, que existe um universo vasto, existe um mundo com diversidade de animais, de plantas. Tudo isso que é a realidade, Deus criou. Então, o que é céus e terra? Tudo que existe. Tudo que existe. Então, o homem ou os deuses pagãos não criaram nada fora daquilo que Deus já havia feito. O homem transforma aquilo que Deus criou, ele manipula, ele estuda, ele trabalha com aquilo, mas ele não cria nada. Ele não tem esse poder para criar. Tudo que existe foi Deus que fez. Portanto, o que céus e terra nos mostra quem é o seu autor. Então, nós lemos Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, quando nós olhamos para a natureza, irmãos, quem nós devemos lembrar? Do Criador. Quando nós contemplamos a natureza, olhamos a beleza das flores, as cascatas de águas, aquelas visões belíssimas de praias, né? Nós não devemos adorar a praia em si, ou a flor, ou o sol. Nós devemos adorar quem os fez. Céus e terra apontam para o seu Criador. É como uma pintura. A pintura em si, ela é bonita, né? Não para que ela seja adorada, mas ela remete ao pintor que a pintou. Quem tem o talento para fazer aquela pintura? O pintor. Então, quem é o Todo-Poderoso para criar essa diversidade de animais, de plantas, para criar um homem tão complexo como ele é? O Deus Criador. Então, aqui nós vemos uma criação criada por um autor. Esse autor é Elohim, Deus, o Poderoso. O mundo que eu e você podemos ver, e até o que nós não podemos ver, se existe, foi Deus que criou. E a aplicação disso, irmãos, é vasta. Por isso não preciso ter medo do escuro. Por quê? Porque as trevas e a luz foi Deus quem criou. Por isso eu não preciso ter medo do bicho-papão. Porque se ele existisse,
Era Deus que havia criado ele. Tudo que existe, irmãos, olhando a natureza, os animais, a vida, o ser humano, os detalhes geográficos da terra, nada existe que não tenha sido criado por Deus. Céus e terra aqui é toda a realidade, visível ou não. Se existe, foi Deus quem criou. Então nós vemos aqui o ato da criação, um Deus sábio, incomparável, criando todas as coisas. Um Deus organizado, que criou tudo com um objetivo, com um propósito e criou por etapas. Se você estudar a forma como Deus organiza a terra, você vai ver que antes de criar o sol, ele criou a luz. Por quê? Porque o sol emite luz. Então, um Deus que foi criando de forma organizada as coisas. Um Deus que é amoroso, que criou o homem para o adorar e faz isso criando ele a sua imagem e semelhança. É dito aqui que Deus planta um jardim e põe o homem lá. Ou seja, um Deus amoroso, zeloso, um Deus que cuida. A expressão aqui do verso 2, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, é a mesma expressão usada por uma galinha que choca os seus ovos, uma grande ave que está ali em cima dos seus ovos chocando. Né? Então, não é uma terra sem forma e vazia, sem controle, mas um Deus que controla tudo, preparando para organizar. E ele começa a fazer isso no verso 3. Criando e organizando a sua criação, até chegar na criação do homem, no sexto dia. E aí no sétimo dia é dito lá que ele vê toda a sua criação e eis que tudo é muito bom. Ou seja, ele criou tudo de forma perfeita, justamente porque ele é perfeito. Lembrando que céus e terra, a criação, remete a um Criador. Por isso nós devemos adorar o Criador e não a criação. Encerrando então, irmãos, partindo para o final. O que nós podemos aprender de Deus a partir desse relato? Que Deus não é a sua criação e não pode ser confundida com ela. Portanto, nós não podemos adorar imagens, não podemos adorar coisas, pessoas, não podemos adorar nenhum ser criado. Nós devemos adorar o Criador. Só Deus é digno e merecedor de ser adorado, porque Ele fez todas as coisas. É por isso que Ele vai dizer: não terás imagens, não adorarás imagens. Por quê? Porque imagem é uma representação de algo que foi criado. Deus é espírito. Então, nós não podemos adorar a imagem. Não foi à toa que o povo, quando Moisés sobe no monte e se demora, o povo corre para fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque ele havia aprendido no Egito a adorar a imagem. Mas Moisés escreve Gênesis para dizer que Deus é espírito e ele é diferente da sua criação. Então nós não podemos adorar imagens. Nós devemos adorar o Criador. Nós aprendemos aqui que o mundo e tudo que nele existe foi criado em etapa, ou seja, Deus é um Deus organizado, é um Deus que planeja, tanto é que ele planejou a nossa salvação. O homem cai em pecado no capítulo 3, então ele promete, Deus promete um Salvador, aquele que pisaria a cabeça da serpente, e ele cumpre na plenitude dos tempos, mandando seu filho Jesus. Jesus é a plenitude da divindade, é o Salvador. Nós só sabemos que precisamos de um Salvador porque tem Gênesis explicando qual foi o motivo, o pecado que distanciou o homem de Deus. Portanto, Jesus é aquele que viria nos restaurar. Por isso que fora dele não há salvação. Por isso que o homem precisa de Jesus. Porque só Jesus pode reconciliar o homem com Deus. E nós devemos receber esse relato, irmãos, pela fé. Porque Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer, aliás, Hebreus 11, 3.
pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a Bíblia, Gênesis, foi escrito não com um intuito científico. Ele foi escrito para nos mostrar a verdade de quem é Deus e como Ele criou todas as coisas. Portanto, nós precisamos ler Gênesis com o olhar de fé, crendo que de fato Deus criou todas as coisas para a sua glória. E precisamos saber, irmãos, lembrar que Gênesis foi dado para nós sabermos quem é Deus. Só nesse versículo 1 nós vemos um Deus eterno, autoexistente, um Deus poderoso, um Deus que só Ele cria as coisas do nada, um Deus que tem o controle de todas as coisas, que está acima da sua criação. Porque só a partir do relato de Gênesis nós vamos verificar a necessidade de um Salvador. Esse verso, irmão, do livro de Gênesis ensina que algumas visões de mundo são incompatíveis com a fé cristã, por isso nós devemos rejeitar. A ideia que nós viemos de uma evolução do macaco é absurda. É uma ideia absurda. Por quê? Porque a Escritura vai dizer que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Devemos receber esse relato, irmãos, pela fé, crendo que de fato Deus é o Deus incomparável, como nós cantamos aqui. Não podemos aceitar a ideia de que existem duas forças na natureza contrárias, o bem contra o mal, que Satanás é tão forte quanto Deus e os dois brigam pela criação, pelo mundo. Não, Satanás foi criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Não devemos acreditar que o mundo gerou de si mesmo, como eu disse no documentário que eu assisti para os irmãos, que tudo que existe foi criado do nada, por acaso, que o mundo se autogerou, não existia nada e de repente, no estalo de dedo, tudo passou a existir do nada. Esse relato é mentiroso, porque Gênesis vai dizer que existe um Criador, que criou todas as coisas. Portanto, nós devemos adorar o Deus que é supremo, soberano do universo, e que nós possamos nos curvar diante dele e o adorar todos os dias. Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, louvar esse Deus que é o poderoso Criador, o nosso Salvador. Deus querido Pai amado, nós te louvamos, não somente por aquilo que o Senhor faz, pelas suas belas e perfeitas obras, mas sobretudo por aquilo que o Senhor é. Deus Criador de todas as coisas, Deus soberano, Deus que tem todo o poder, o Deus que é autoexistente, é suficiente, um Deus perfeito, soberano, um Deus que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra o que de fato nós podemos confiar. Um Deus que muda, um Deus que transforma a condição do ser humano condenado pelo pecado, um ser humano que transgride as leis do Senhor, mas que acha esperança em Jesus Cristo, o Salvador. Muito obrigado porque a Tua palavra nos aponta, nos revela aquilo que o Senhor é e que o Senhor deve ser adorado por aquilo que o Senhor é. Nos ajude a, quando olharmos a criação do Senhor, nos lembrarmos do Senhor, o Deus que criou tudo de forma perfeita, soberana, conforme os seus propósitos e objetivos. Louvado seja o Teu nome. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos pela Tua santa e bendita palavra, orando em nome de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Amém.